Olha só, vamos falar de um tema quentíssimo: insuficiência cardíaca. É daquelas doenças que mais internam, mais matam e, claro, mais caem em prova. E a verdade é que errar classificação ou tratamento é dar de bandeja um ponto fácil no ENAMED. Hoje a gente vai fazer diferente. Vamos entrar na cabeça da banca para garantir essa questão de uma vez por todas. Nosso caminho aqui vai ser bem direto. A gente começa entendendo o que é a insuficiência cardíaca, depois como classificar para a prova, os perfis na descompensação aguda, o tratamento que realmente salva vidas e, para fechar com chave de ouro, as pegadinhas clássicas do ENAMED. Vamos lá! Beleza, então? Para começar, o básico do básico, mas com o olhar da prova, né? O que é de fato a insuficiência cardíaca? E, gente, isso aqui não é nenhum exagero. A gente está falando de um tema com uma relevância gigante, tanto para a vida real, para o dia a dia no hospital, quanto para a prova. Entender IC não é opcional, é obrigatório. Tá, então o conceito-chave que a banca quer que a gente saiba é este. IC não é um diagnóstico isolado, ponto. É uma síndrome clínica. O que isso quer dizer? Que o coração, nossa bomba, está falhando. Ou ele não consegue bombear sangue suficiente para atender o corpo, ou até consegue, mas só fazendo um esforço tremendo, com as pressões lá em cima. É essa a ideia principal. E a fisiopatologia que cai em prova é essa aqui, olha que interessante. Tudo começa com a queda no débito cardíaco. Isso é como um alarme geral para o corpo, que ativa dois sistemas de defesa: o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema simpático. A intenção era boa, era tentar compensar, mas o resultado é um desastre. Eles acabam retendo líquido, aumentando a pressão e, pior, remodelando o coração. Vira um ciclo vicioso que só piora a situação. E é exatamente aí, nesses pontos, que o nosso tratamento vai ter que agir para quebrar esse ciclo. Para resumir e nunca mais esquecer, no fim das contas, a IC mata por dois grandes motivos. Ou o paciente morre afogado por causa da congestão, ou ele morre por falta de combustível, por causa do baixo débito. É isso. A fisiopatologia inteira se resume a esses dois problemas. Certo? Agora a gente entra na parte que, olha, despenca em prova. Classificação. Quem domina isso acerta a conduta na questão. É simples assim. O primeiro passo sempre é olhar a fração de ejeção, a famosa FE, que vem lá no ecocardiograma. A gente divide em 3 caixinhas. Abaixo de 40% é a IC com fração de ejeção reduzida, a ICFR. Acima de 50% é a preservada, a ICFEP. E tem aquele meio do caminho, a levemente reduzida. Guardem isso, porque o tratamento de uma não tem nada a ver com o da outra. Essa distinção é tudo na hora da prova. A outra classificação que a gente precisa ter na ponta da língua é a funcional, da NIHA. Ela basicamente mede o cansaço do paciente. É bem fácil, pensa assim. Classe 1 está sem sintomas. Classe 2 cansa nas atividades normais. Classe 3 cansa com qualquer coisinha. E a classe 4 é aquele paciente que está cansado até parado, em repouso. E pode apostar, o ENAMED adora colocar um caso clínico e pedir para associar a classe NIHA com a conduta. E anota aí uma regra de ouro para a prova. Sem ecocardiograma, a gente não classifica a IC pela fração de ejeção. É o eco que manda no jogo aqui. Ponto final. Muito bem, agora o cenário muda. A gente vai para o pronto-socorro. Paciente com IC descompensado na nossa frente. E agora? O que guia o tratamento aqui são os perfis hemodinâmicos, um clássico das provas. A lógica é a seguinte: a gente avalia duas coisas: perfusão e congestão. Quente quer dizer que a perfusão está boa, as extremidades estão quentinhas. Frio é o contrário, má perfusão. E seco significa sem congestão, enquanto úmido é o paciente congesto. O perfil A, quente e seco, é o paciente compensado, tá ótimo. Já o perfil B, quente e úmido, é o que a gente mais vê na emergência. Ele está bem perfundido, mas está afogado, está congesto. Agora, os perfis frios já acendem um alerta de gravidade. O perfil L, que é frio e seco, é aquele paciente com baixo débito, mas sem estar congesto. E o perfil C, bom, esse é o pior cenário possível, frio e úmido. É o paciente em choque cardiogênico, está mal perfundido e está congesto. A banca espera que a gente identifique esse paciente de longe. E aqui está o mantra da emergência na EC, para levar para a vida e para a prova. A gente trata o perfil, não o número. A conduta é baseada na clínica, na avaliação de congestão e perfusão, e não num valor isolado de pressão arterial ou de um exame. Ok, agora vamos falar do que realmente importa no tratamento crônico.
O que de fato salva vidas e, claro, garante aqueles pontos preciosos. A grande sacada aqui é saber diferenciar o que muda a mortalidade do que só alivia sintoma. Para ICFé, aquela com fração de ejeção reduzida, a gente tem o que chamamos de quarteto de ouro. É a base do tratamento que salva vidas. São 4 classes de remédios que precisam estar na prescrição: IECA, BRA, ou o mais novo, ARNI, um beta-bloqueador específico, um antagonista de aldosterona e, o mais recente do grupo, um inibidor de SGLT2. Isso aqui tem que estar decorado. Exatamente isso. Para ICSF, a gente pensa em 4 drogas que salvam vidas. Se a questão de prova for sobre tratamento crônico da ICF, pode ter certeza que a resposta certa vai passar por esse quarteto. E aqui, atenção máxima. Essa é uma das maiores pegadinhas. O tratamento da ICF-EP, a de fração de injeção preservada, é outra história. Esquece o quarteto de ouro. Aqui não tem remédio mágico que comprovadamente reduz a mortalidade. O foco é outro. É controlar o volume com diurético e tratar as comorbidades, tipo hipertensão, diabetes, obesidade. A banca adora cobrar essa diferença. Voltando rapidinho para a emergência, o passo a passo do manejo é esse. Primeiro, se precisar, oxigênio. O paciente está congesto, está úmido, diurético na veia sem pensar 2 vezes. Se além de congesto a pressão está nas alturas, um vasodilatador cai super bem. Agora, se o problema é perfusão, se o paciente está frio, aí a gente precisa de um inotrópico para dar uma força para o coração. E chegamos na parte que todo mundo gosta, as pegadinhas clássicas do ENAD. Porque não adianta só saber a matéria. A gente tem que saber como a banca vai tentar nos enganar, certo? Então vamos lá, um checklist dos erros que a gente não pode cometer na prova. Primeiro, esquecer dos SGLT2. Eles são a novidade do quarteto e a banca adora uma novidade. Segundo, usar beta-bloqueador na descompensação aguda. Jamais, isso piora o paciente. Terceiro, tratar ICF como se fosse ICFR, usando o quarteto de ouro. Erro clássico. Outro erro grave é errar o perfil hemodinâmico e, por consequência, toda a conduta na emergência. E, por último, o erro mais básico de todos, ver um paciente congesto e não dar diurético. Para fechar, aqui está o checklist final. Na hora da prova, na frente da questão de IC, o raciocínio tem que ser esse. Primeiro, isso é mesmo IC? A clínica bate. Segundo, qual a fração de ejeção? Preciso saber se é reduzida ou preservada. Terceiro, qual a classe NIRA? Para ver o nível de sintoma. Quarto, o paciente está descompensado agora? Se sim, qual é o perfil dele? Quente, frio, seco, úmido? E só depois de tudo isso, a gente vai para a última pergunta. Qual o tratamento correto, seja para o quadro crônico ou para o agudo? A questão é essa, no final das contas. Será que agora ficou mais claro como a banca pensa? Dominar esse raciocínio é o que faz toda a diferença para não perder pontos que são, na verdade, bem diretos no ENAMID. Bom, é isso. Salve este material, ele é seu guia de bolso para não errar mais em insuficiência cardíaca. E claro, siga o @ENADResumos para a gente continuar gabaritando cardiologia juntos. Até a próxima!